Tema de hoje, deixa eu só colocar o computador aqui para carregar, não vai acabar no meio da apresentação. Bem, bom dia novamente. Então, essa semana a gente usou o mesmo link da semana passada, justamente para evitar que alguém não conseguisse entrar e tal. Então, obrigada pela parceria, mais uma vez, sempre agradeço isso. Vocês são sensacionais, pontualidade também. O que mais? Véspera de feriado, sexta-feira, 8 horas da manhã, e estamos aqui nós estudando práticas em hematologia. Então, primeiro, vamos passar por a parte relacionada ao sangue, à hematologia, e na segunda parte da disciplina, nós vamos para a micro. Deixa eu ver se o slide está compartilhado com vocês. Vamos lá. Bem, pronto. Então, gente, quando a gente estuda a hematologia, né, que a gente bem viu no semestre passado, nós damos muito valor, claro, para as hemácias, mas o que a gente mais foca na parte viva do sangue são as alterações dos glóbulos brancos, concordam? Quando a gente vai analisar uma lâmina, quando fazemos um esfregaço sanguíneo, os nossos olhos vão caçar leucócitos, para que a gente possa identificar aqueles leucócitos, né? Então, temos os 5 diferentes tipos de leucócitos na corrente sanguínea, e com o nosso olhar clínico, a gente vai ali, olhamos um no microscópio e contabilizamos. Olhamos outro e vamos contando, e assim a gente chega numa relação. A cada 100 leucócitos, quantos são linfócitos, quantos são eosinófilos, neutrófilos e assim por diante. E isso nos dá indícios do que está errado, se a pessoa está com uma infecção, está com algum outro processo, outra patologia, inclusive. Mas nós, muitas vezes, não damos o menor valor para as coitadas das hemácias quando a gente está olhando um esfregaço. E, às vezes, elas estão ali gritando por socorro, pedindo por ajuda, mostrando que algo não está bem no organismo, mas, na microscopia, a gente muitas vezes desvaloriza as hemácias. Então, hoje, a aula vai ser para mostrar as alterações das hemácias que nós podemos observar morfologicamente. Então, tem diferentes alterações. Algumas delas a gente consegue quantificar naquele analisador hematológico. Então, o equipamento já dá para a gente, né, o que está ali de errado. Mas, muitas vezes, o equipamento, primeiro, pode estar descalibrado, e você nessa pode estar liberando resultados que não condizem com a amostra. E outra, é sempre bom você confirmar aquilo que um equipamento está dando de resultado com o que o seu olhar está garantindo. Então, é muito bom que a gente tenha esse olhar clínico para melhor entender se aquilo que o equipamento está liberando de resultado condiz com aquela amostra. E o seu olhar garante que, poxa, está batendo, está fazendo sentido com o que o equipamento está liberando. Ou não está fazendo o menor sentido, vamos fazer a contagem, vamos fazer a análise manual. Se você estiver em um plantão, além de tudo tem isso também. Você está num plantão, o laboratório é seu, o plantão é seu, e o equipamento queima. Né? E aí? Você está numa emergência. Vários pacientes ali, pacientes infartando, pacientes de tudo que é jeito, chegando para você, e você tem que liberar resultados, né, de hemograma, por exemplo. Então, queimou seu equipamento? Manual. Né? Você vai ter que ter um olhar clínico e saber identificar o que tem de alterações ali a nível morfológico, se for isso só que você tiver em mão. Então, hoje, a aula vai ser para que a gente possa enxergar, entender que as hemácias também indicam alterações que muitas vezes nós deixamos passar batido. Então, as hemácias, embora sejam bolsinhas de ar, esse conceito está sendo um pouco derrubado, justamente porque vários estudos vêm mostrando novas funções e novas maneiras de
analisar e entender as hemácias. Então, a gente que acredita que as hemácias são só as bolsinhas de ar, hoje em dia a gente está atribuindo novas funções e entendendo melhor o funcionamento das hemácias. Embora elas pareçam ser humildes e simples, né? A gente parar para pensar, durante o amadurecimento de uma hemácia, ela se desapega de tudo que tem dentro dela, né? Então, o núcleo vai embora, a mitocôndria vai embora, organelas vão embora, para que ela possa exercer essa função. E olha só que legal que é isso, né, gente? Lá na nossa medula óssea, né, às vezes a gente conhece umas pessoas, você fala assim, putz, esse aí não amadurece, né? Esse cara aí não amadurece. Mas, poxa, o organismo dele trabalha tanto para amadurecer as células dele, né, que daí a gente até dá um certo valor para dentro do organismo. Então, as hemácias, elas estão em constante amadurecimento na medula óssea para que caia na nossa corrente sanguínea o mais especializada possível. E o mais especializada é justamente isso, desapegar de tudo que tem dentro dela para que ela possa melhor conduzir e melhor carregar o ar. Se a gente pensar num exemplo de anemia, né, que a anemia falciforme, que a gente rapidamente lembra do formato de foice que as hemácias ficam nessa condição de anemia falciforme, vamos pensar, se a função delas é carregar oxigênio dentro delas, elas são, né, como uma bolsinha de ar, uma vez que elas mudam a sua conformação, né, de bolsinha para o formato de foice, esse formato de foice não permite, inicialmente, que a mesma quantidade de oxigênio seja carregada. Logo, a pessoa sente mais cansaço, porque menos oxigênio está chegando nos tecidos. Além disso, ela é mais rígida, ela tem menos elasticidade do que uma hemácia saudável. Logo, ela não consegue passar e atravessar com tanta facilidade pelos capilares sanguíneos, né? Então, condições que a gente às vezes passa batido, né? Mas em pequenas escalas fazem toda a diferença e assim a gente consegue melhor entender o que acontece com o organismo como um todo se nós olharmos com um olhar microscópico e entendermos melhor como está a situação das células daquele paciente. As hemácias, então, olha só que linda essa foto, né? Um vaso sanguíneo seccionado e a gente enxerga ali várias daquelas balinhas drop, lembra aquelas balinhas redondinhas, pequenininhas, com o centro abaulado? Pois bem, assim é o aspecto das nossas hemácias. Embora pareçam células de baixa complexidade, elas passam por um grande amadurecimento para que possam chegar nessa conformação, né? Elas se livram do essencial, o núcleo da célula. Elas abandonam o núcleo para que possam ser ocas, e ocas carregam melhor o oxigênio, né, na hemoglobina e também fluem com maior agilidade pela nossa corrente sanguínea. Então, as hemácias são altamente precisas e especializadas para a função, né, carregar oxigênio. São um disquinho bicôncavo com cerca de 7 micrômetros de diâmetro, né, entre 7 e 7,5. E grosseiramente, ao analisarmos um esfregaço, esse diâmetro é mais ou menos do tamanho de um núcleo de um linfócito. Isso ajuda a gente a identificar um linfócito na lâmina também. Por quê? O tamanho da hemácia é mais ou menos o tamanho do núcleo redondinho de um linfócito. Então, às vezes, se a gente está em dúvida se ali a gente tem um linfócito ou um monócito, quando a gente vê comparando com uma hemácia ao lado, tem mais ou menos o tamanho do núcleo do linfócito, é um linfócito. Muito bem. Além disso, gente, às vezes a gente pode se achar meio inútil na vida, né? Falar, eu não estou fazendo nada hoje. Nossa, estou cansado de não fazer nada. A sua medula óssea está produzindo mais de 2 milhões de hemácias por segundo, né? Então, embora você pode achar que você está hoje meio
fora da órbita aí, meio não fazendo nada, o seu organismo está trabalhando sem parar. Então, mais de 2 milhões de hemácias sendo produzidos por segundo lá na sua medula óssea. Tá? Então, aí estamos aí no Setembro Amarelo, né? Onde devemos dar uma devida atenção para essas, para quem está com algum problema psiquiátrico, psicológico. Então, não se sintam inúteis. Lembrem que a nossa medula óssea está em constante produção e especialização dos carinhas que trabalham para o nosso organismo funcionar harmonicamente, né? Função primordial, então, das hemácias, transporte de oxigênio. E aqui no meio da lâmina, nós temos um linfócito. Então, notem o tamanho aqui do núcleo do linfócito, redondinho, e o tamanho da hemácia. Né? Então, comparando, o tamanho do núcleo do linfócito é aproximado do tamanho de uma hemácia. Isso acaba nos ajudando a melhor identificar linfócitos na lâmina. Então, as hemácias são células de formato arredondado. No centro, em condições fisiológicas, as hemácias possuem, depois da coloração, por exemplo, de panótipo, uma área central pálida. Né? Então, notem como, em vez do núcleo, a gente vê uma área pálida que ocupa cerca de 1/3 do volume da célula. Né? Então, se a gente pensar que ela é uma bolsinha e que o meio dela ela é bicôncava, ou seja, o meio dela é mais fininho, isso nos ajuda a entender melhor a imagem aqui em microscopia. Então, é uma célula de formato arredondado, cujo centro tem cerca de 1/3 mais pálido. Muito bem. Para que as hemácias, então, sejam produzidas em boas condições lá na nossa medula óssea, nós temos algumas condições, que são elas. Primeiro, a medula tem que estar íntegra. Se aquela pessoa estiver com alguma deficiência medular, né, então a nível da medula óssea, isso pode impactar na produção, não só das hemácias, mas também dos demais elementos figurados do sangue. E além disso, para que as hemácias sejam produzidas, nós precisamos de um estímulo. Então vamos lembrar, lá na nossa medula óssea, a gente tem as células-tronco, né? E essas células-tronco se dividem aumentando a população. E a célula-tronco, ela precisa de um estímulo para dizer em que ela precisa se diferenciar, né? Ah, você vai produzir uma hemácia, vai virar uma hemácia, ou você vai virar uma plaqueta, ou você vai virar um eosinófilo. Então, nós temos as células-tronco que vão originar apenas linfócitos, e nós temos as células-tronco que vão originar os outros elementos figurados do sangue. Mas ela não é, no nosso corpo, tudo funciona em harmonia. Então, ela precisa de um estímulo para que esse estímulo diga, olha, agora vamos produzir hemácia. Você está aí para se especializar e virar uma hemácia. Está aí a função da sua vida, né? Então, ela fica no aguardo de ordem para que ela saiba em que ela tem que se diferenciar, né? Essa célula neutra, entre aspas, lá na medula óssea. Então, se o organismo estiver numa infecção aguda, precisando de soldados, estímulos vão chegar para a medula, indicando que neutrófilos, por exemplo, têm que ser produzidos. Mas, você está num processo anêmico, está fazendo tratamento, estímulos vão chegar para que a medula óssea aumente a produção de hemácias. E que estímulo é esse que eu estou falando? É o fator de crescimento, que é um hormônio chamado eritropoetina, né, que a gente chama de EPO ou IPO. Então, para que a hemácia funcione bem,
seja bem produzida e bem especializada, primeiro, membrana tem que estar íntegra. Segundo, temos que ter o fator de crescimento, principalmente a eritropoetina, né? Eritro vem de eritrócito, que é hemácia. E poetina vem de criação, né? Então, eritropoese é a criação das hemácias, que logo esse hormônio tem como função auxiliar no desenvolvimento das hemácias. O nome já diz. Tá? Então, se vocês estiverem fazendo uma prova, um concurso, e virem os nomes que vocês não conhecem muito bem, busquem entender o que o nome está dizendo. Né? Aí já diz, eritropoetina. A função dele é desenvolver as hemácias. E esses hormônios vêm lá das glândulas suprarrenais. Né? Então, em cima dos nossos rins, nós temos chapéuzinhos, glândulas, vamos falar mais cientificamente, responsáveis por produzir este hormônio aí, que são liberados em maiores concentrações, maiores quantidades, quando o organismo precisa de produzir mais hemácia. Além disso, alguns elementos têm que estar também em ordem e em dia para que a medula óssea possa produzir hemácia, como, por exemplo, ferro e a vitamina B12. Então, ferro é parte da composição da hemoglobina e a vitamina B12 auxilia na maturação das hemácias, certo? Então, por isso, são elementos que são essenciais também para que as hemácias sejam produzidas lá na nossa medula óssea. E, gente, uma curiosidade. Já ouviram falar em doping sanguíneo? Então, doping... Sim, eu amo. Oi? Sim? Sim, e eu amo. Eu amo. Sim, eu amo. Olha só a pessoa que ama o doping sanguíneo. O que é o doping sanguíneo? E aí, Bia? É difícil explicar? O que você acha? O doping é quando as pessoas aplicam, né, alguma substância que possa melhorar, né, o rendimento do atleta. Perfeito, perfeito. Muito bem, excelente. E no caso do doping chamado sanguíneo, olha só o que é aplicado para aumentar o rendimento do atleta. Não faz muito tempo que esse fator de crescimento, esse hormônio chamado eritropoetina, foi desenvolvido em laboratório. Então, ele foi sintetizado. Esse hormônio que o nosso corpo naturalmente produz, foi produzido em laboratório. Qual a função dele? Justamente auxiliar pessoas que têm deficiência hormonal da eritropoetina. Então, vamos pensar, pessoas anêmicas ou pessoas que têm deficiência renal, como eu disse, esse hormônio é produzido nas glândulas suprarrenais. Então, uma deficiência renal pode levar à deficiência da produção da eritropoetina. Desse jeito, então, conseguiram desenvolver no laboratório esse hormônio para ajudar essas pessoas que sofriam de anemia, que sofriam de problemas renais, por exemplo. Mas, gente, quando uma pessoa está anêmica, de modo geral, diminui-se a produção das hemácias, né? Obviamente, quantidade de hemoglobina nas hemácias, mas as hemácias podem ser produzidas em menor quantidade. Qual é o quadro resultante disso? Quando você pensa numa pessoa anêmica, você vai pensar numa pessoa abatida, cansada, né? Fatigada, a pessoa não consegue respirar direito, né? Desanimada. É esse o quadro de uma pessoa anêmica. No contrário, o doping sanguíneo realiza exatamente o oposto. No doping sanguíneo, essa eritropoetina sintética criada para essas pessoas anêmicas é injetada nos atletas. O que ele vai fazer? Né? Uma vez que essa eritropoetina a mais
entra em contato com o organismo, a medula óssea vai estar recebendo estímulo a mais para produzir mais hemácia do que deveria. Uma vez produzindo mais hemácia do que deveria, teremos mais hemácias na corrente sanguínea. E com mais hemácias, mais qualidade e mais oxigênio é levado para os tecidos. Então, um exemplo clássico de doping sanguíneo é realizado por alguns ciclistas. Né? Então, lá em Paris, principalmente, teve um caso famoso de doping sanguíneo de um cara que fez a maratona toda lá de ciclista em Paris. Terminou toda a maratona tranquilão, o resto quase morto, e ele tranquilão, e daí foram descobrir que ele fazia o doping sanguíneo, né? Então ele injetava eritropoetina, logo ele tinha mais hemácias em circulação, mais oxigênio transportado para todos os tecidos e melhor o seu rendimento como atleta, né, nessas atividades mais aeróbicas, né? Então, tá aí um exemplo de doping apenas pelo aumento da quantidade das hemácias. É interessante. Geisa, mas teve aquele caso também muito antigo do goleiro lá da seleção, que na verdade ele não teve, ele usou foi um chá, né? De coca. Um goleiro? E aí foi pego no doping. Isso é bem antigo isso. Será que era sanguíneo? Não, não era sanguíneo, mas ele teve aumento de atividade das hemácias pelo efeito pela altitude que estava e pelo chá que eles tomavam, que aumentava bastante essa oxigenação também. Olha só. Que coisa, né? São vários fatores que, por exemplo, se você toma um energético, se você toma uma cafeína, um excesso de café, a cafeína já vai te estimular a render mais, né? Não pelo aumento da quantidade de oxigênio, mas aumentando a sua disposição. E se a gente for parar para pensar, tudo isso em um atleta, né, que seja um goleiro, falou, altera o rendimento. O chá que ele tomou interferiu no desempenho e ele caiu no doping. Não Foi, lembro. deu uma alteração. Não, mas é porque você é muito novinha, acho que é isso que você não lembra. Não, mas é interessante. O doping tá aí para todos os diferentes tempos, né? Legal, legal, então. São estratégias para aumentar o rendimento, né? Engraçado que os atletas já têm a saúde tão em dia devido à atividade física, né? Mas, obviamente, que aumentando o rendimento, aumenta-se a qualidade e, por consequência, o salário. Né? Muito bem. Então, dopings à parte, né? E o problema disso, né, gente? Um dopingzinho aqui, outro dopingzinho ali, não tem problema nenhum. Você desregulando os hormônios que levam à produção dos seus glóbulos vermelhos, vai desregular também a produção dos outros elementos segurados nas hemácias, na medula óssea. Concordam? Porque, afinal, seu organismo vai passar a produzir mais hemácia, os glóbulos brancos vão ficar de lado, as plaquetas vão ficar de lado. Né? Então, tá aí um grande perigo. Oi, Geisa. Bom dia. Dia. Bom dia. Lá na França foi o Armstrong, que foi realizado positivo de doping. Aqui no Brasil tem jogadores de futebol que tomam medicamentos que contêm estimulantes, aí eles alegam que estão com problemas, estão com enfermidades, aí o médico prescreve esses medicamentos, mas eles já sabem que esses são estimulantes, né? Foi o caso de alguns jogadores aqui no Brasil também. Aí tem aquela desculpinha que estão precisando tomar medicamentos, né? Mas os médicos sabem. Os próprios médicos aqui no Brasil é uma máfia muito grande. Eles estimulam. O jogador falou: eu preciso jogar, não quero saber. Aí dão um medicamento que tem um princípio ativo que tem a capacidade de aumentar, né, o número de hemácias no corpo, aumentar. Aí eles ficam alegando que estão doentes. É isso que acontece. É isso que acontece, né, gente? Então, a turma que está fazendo deontologia, né, lembra lá do que a gente tem os nossos direitos, os nossos deveres, a nossa ética?
Então, o médico que assina isso, a ética dele foi tá, né? Mas a ética dele está nas transferências bancárias. Mas acontece isso e muito. Então, vamos lembrar aqui, dopings à parte, né? A questão do doping eu trouxe para a gente entender melhor como apenas o aumento da quantidade de hemácias pode melhorar o rendimento de uma pessoa. É o oposto do que acontece no caso da anemia. Muito bem. Então, essa imagem aqui a gente já viu, mas é o exato momento em que a hemácia se desapega do principal elemento da célula, que é o núcleo. Então, ela sabe que, por função da especialidade que ela tem que ter, ela tem que desapegar do núcleo e da maioria das suas organelas. Então, acredito eu que esse momento de extrusão não deve ser algo tão prazeroso para ela, né? Se livrar daquilo que ela tem melhor. É a mesma coisa no momento em que o megacariócito se fragmenta inteiro para produzir as plaquetas. Né? Não deve ser algo muito agradável a nível celular, mas faz parte da especialização da célula. Então, gente, nós podemos encontrar em circulação, em alguns casos não saudáveis, né? Então, no caso de algumas anemias, como, por exemplo, a falciforme, a gente pode encontrar eritroblasto. Então, blasto significa célula jovem, célula imatura. Não é comum estar na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, a gente tem as células, né, considerando a parte viva, solitárias. Então, diferente dos tecidos, se a gente for pensar na pele, o que a gente tem? Várias células grudadinhas, uma do lado da outra, tudo juntinha. Então, o que acontece em uma vai fofocando para a outra, tudo grudadinha, e assim o tecido responde a uma devida situação. Na corrente sanguínea, as células, né, a parte viva do sangue, flui individualmente. É cada célula por si. Embora os estímulos caiam na corrente sanguínea e elas saibam identificar, as células são solitárias. Né? As hemácias não andam de mãos dadas como outras células de outros tecidos. Então, por isso, elas têm que ser altamente especializadas para entender a função que elas devem cumprir uma vez que caiam na corrente sanguínea. Então, por isso que elas passam por toda a maturação antes de cair na corrente sanguínea. Mas, muitas vezes, a gente pode encontrar células jovens em circulação, em condições não saudáveis. Então, se a gente encontrar um eritroblasto, ou seja, um blasto, célula jovem de eritrócito, então eritroblasto, isso pode indicar que a pessoa está em algum processo anêmico. Então, olha lá, esse momento em que a gente vê uma hemácia com um núcleo, isso não é maduro o suficiente para estar lá, mas pode acontecer. Os reticulócitos são considerados normais numa concentração de até 2% em circulação sanguínea. Né? Então, olha só o momento em que essa bolota aqui saiu da célula. A célula, coitada, como eu falei, ela passa por um certo sofrimento aqui e vai se recompor, continuar seu amadurecimento para então cair como uma hemácia na corrente sanguínea. Bem, nós temos vasos de alto calibre, né, de grande calibre, de diâmetro largo no nosso corpo e também temos vasos capilares bem fininhos. Então, o que a gente vê aqui é um vaso sanguíneo seccionado de frente. Então, olha só que legal. O tamanho da hemácia é quase do tamanho do lúmen, né, do diâmetro do capilar como um todo. Então, gente, as hemácias, se livrarem do núcleo, se livrarem do conteúdo dela, é um processo para que ela mantenha sua membrana e ali dentro ela fica praticamente oca. Ela tem hemoglobina e uma coisinha ou outra, mas se livrando desse peso dentro dela, dessas organelas, ela consegue melhor fluir por capilares mais fininhos. Então, olha só como aqui ela já está mais curvadinha, né? Tem que a gente olhando ela de frente, justamente para que ela consiga atravessar esses vasos de pequeno calibre
e assim chegar, por exemplo, aqui, ó, na pontinha da nossa pálpebra, no topo da nossa orelha e em outros lugares onde os capilares são muito fininhos, mas o oxigênio tem que chegar ali. Então, aquela imagem em microscopia de transmissão, a gente vê aqui em microscopia de varredura. Então, olha que legal. Um vaso cujo calibre é o diâmetro praticamente da hemácia. Então, gente, se não for a parte líquida do sangue, se não for o plasma para empurrar essa hemácia, ela não vai, né? Então, se não for nosso coração bombeando, mandando força para essa hemácia passar, ela não vai. Mas se ela também não for especializada para conseguir se deformar e atravessar esses pequenos calibres, ela também não vai. Então, tudo funciona harmoniosamente, com perfeição. Bom, olha aqui um outro exemplo. Vasoconstrição. Então, vamos lembrar. No nosso corpo, nós temos diferentes... nos nossos vasos sanguíneos, perdão, nós temos diferentes túnicas. Então, a gente tem a túnica mais interna, que entra em contato direto com o sangue, cuja função que é o nosso endotélio. Contato direto ali, a gente falou um pouquinho sobre ele na aula passada. Uma camada bem fininha e bem lisinha que permite a difusão de gases, por exemplo, e também, por ser bem lisinha, permite que o sangue tenha fluidez. Muito bem. Nós temos a túnica média, né, que ela fica entre a camada mais interna e a mais externa do vaso sanguíneo. Bem, a função dela é realizar vasoconstrição. Se a gente for pensar, um exemplo simples disso é a situação de frio, né? Então, tá frio, primeira coisa que acontece, a ponta das mãos e a ponta dos pés esfria e congela, parece que seu dedo vai quebrar. Isso porque o seu sistema neural está mandando suas extremidades fazerem vasoconstrição. Ou seja, vamos fechar um pouquinho os vasos sanguíneos para que eles possam manter o restante do corpo mais aquecido, né? Entre aspas, genericamente falando. Então, a vasoconstrição é essencial em diversas situações do nosso corpo, né? Como situação de medo também. A gente promove vasoconstrição para que mais sangue vá para o cérebro em vez de ir para outros lugares. Ou situação de fuga, vasoconstrição, para que mais sangue vá para os músculos fiquem mais oxigenados e você consiga melhor correr. Então, a vasoconstrição acontece graças a essa túnica média dos nossos vasos sanguíneos que se contraem e vão diminuindo o lumen do vaso sanguíneo. Então, olha só que legal essa imagem. Foi tirada exatamente em um momento de vasoconstrição. Então, o que a gente vê ali, né, com a setinha aqui, com a letra E, esse E é de eritrócito, não é E de hemácia, hein, gente? Hemácia com H, pelo amor de Jesus Cristo. Então, esse E de eritrócito. E olha só, mais uma vez, vaso seccionado a gente vendo de frente. Então, olha o formato dela. É normal uma hemácia estar no formato de cruz, assim? Então, a gente vê bem que aqui esse vaso foi apertado, né? Passou por vasoconstrição e a hemácia, graças a essa elasticidade e essa flexibilidade, ela consegue se adaptar a um vaso, mesmo que ele esteja bem apertadinho, né? Olha só que legal como ela consegue se modular, né? Mesmo em situações em que o vaso está em constrição, né? Pois bem, continuando sobre as hemácias, lembra que no início da aula eu comentei que as funções das hemácias estão sendo melhor entendidas e que novas funções, inclusive, vêm sendo abordadas para entender melhor as hemácias? Esse artigo aí é de 2017 e olha que interessantíssimo. É daqui do Brasil, da Fiocruz, e eles mostraram que em pacientes em sepse, né, então pacientes com sepsemia, ou seja, infecção generalizada,
as hemácias são fagocitadas, porque as hemácias passam por um processo de estresse. Eles associam essa fagocitose das hemácias devido à situação de estresse do organismo com o sepsis. Olha que legal. Então, eles dizem que, nesse exemplo que eles dão, nessa imagem, provavelmente houve uma bacteremia, ou seja, bactérias caíram na corrente sanguínea e as hemácias passaram por um estresse oxidativo. Logo, elas não estão na sua condição saudável. E as nossas células de defesa, os nossos glóbulos brancos, reconhecem que algo ali, naquela hemácia, não vai bem. Logo, aquela hemácia não é mais funcional para o corpo. E o organismo resolve eliminá-la, né? De que maneira? Fagocitando essa hemácia. Isso acontece, se a gente parar para pensar, nossa hemácia tem um tempo médio de vida de 120 dias. Então, a cada 120 dias, as hemácias velhas são fagocitadas e saem da corrente sanguínea por serem velhas e já perderem sua função essencial, né? Então, isso é feito periodicamente. Deu 4 meses, tchau, hemácia. Mas, nesse exemplo de um paciente com sepse, mesmo as hemácias não idosas, são hemácias não velhas, elas estão passando por um estresse devido à presença da bactéria infectando a corrente sanguínea. Então, na situação de bacteremia, ou seja, bactérias presentes na corrente sanguínea, as hemácias passam por um grande estresse oxidativo. E devido a esse estresse, os macrófagos, as nossas células de defesa, células fagocitárias, reconhecem que essas hemácias não estão mais em condições de bem transportar oxigênio e fagocitam essas hemácias. Então, logo, aquela pessoa que já está em sepse, ainda, além de tudo, perde parte das hemácias por serem fagocitadas. E, além de tudo, nossas células de defesa, além de estarem combatendo a bactéria, têm que combater glóbulos vermelhos que eles acham e consideram que estão fora do padrão. Então, notem, isso é algo além para se entender melhor como funciona a sepse. Então, na sepse, a gente pensar é só o paciente com uma infecção generalizada. Não, né? O nosso corpo, além de estar combatendo a bactéria, está combatendo próprias células do nosso corpo que param de funcionar adequadamente devido à presença daquela bactéria ali. Por consequência, além da bactéria estar dominando aquele corpo, as hemácias que poderiam melhor levar oxigênio para os tecidos, para que o corpo pudesse melhor combater aquela bacteremia, aquela sepse, estão comprometidas, né? Então, tudo contribui para que, nesse caso, o paciente piore seu estado de sepse. E assim a gente consegue entender com outros olhares, não só microbiológicos, como acontece um quadro de sepse de maneira geral e como outros tipos de células que não tem nada a ver com a bactéria, né, no caso das hemácias, são também impactadas pela presença da bactéria a nível sanguíneo. Além disso, de acordo com esse artigo, outros fatores, outras doenças também podem levar à fagocitose de hemácias jovens que passam estresse, como a doença de Alzheimer, a anemia falciforme. Então, os glóbulos brancos reconhecem que aquela anemia, com aquelas hemácias em forma de foice, não fazem parte, não significam, não são saudáveis. E fagocitam parte dessas hemácias, né, que já carregam oxigênio com maior dificuldade e, além de tudo, algumas são fagocitadas pelo nosso sistema de defesa. E algumas doenças crônicas pulmonares e renais também podem levar a isso, né, de fagocitar hemácias em circulação. É muito interessante. E uma vez que essas hemácias são fagocitadas, menos oxigênio chega nos tecidos e mais pobremente esses tecidos vão funcionar.
Então, já tinha um artigo em 2011 da Associação Médica Brasileira e Agência Nacional de Saúde Suplementar que dizia que pacientes em sepse que recebiam transfusão sanguínea, o objetivo era com que mais oxigênio fosse carregado pela corrente sanguínea. Mas, ainda assim, não está claro se os tecidos vão bem receber e bem absorver esse oxigênio transportado. Olha que interessante, porque os tecidos provavelmente consideram que existem outros tecidos que precisam mais daquele oxigênio do que eles. E assim, a sepse ganha mais espaço. Então, isso já foi em 2011 inicialmente comentado, né? Então, o uso de transfusão sanguínea para o tratamento de sepse, e assim você fornece mais hemácias, além de glóbulos brancos também, mas mais hemácias para aquele paciente poder responder à sepse. Mas, por outro lado, alguns tecidos não aumentam a absorção do oxigênio, não usam mais oxigênio, né? Que interessante. E aqui está o artigo desse que saiu em 2017, né? Então, 6 anos depois desse artigo aqui brasileiro, saiu esse artigo que é daqui do Brasil, relacionando o estresse oxidativo e a sepse. E isso é mediado também pelas hemácias, e as hemácias acabam sendo fagocitadas e saindo de circulação. Então, imaginem, nesse momento de estresse, a sua medula óssea já está produzindo mais glóbulos brancos. Seu corpo precisa de glóbulo branco. Só que, além de tudo, seus próprios glóbulos brancos estão fagocitando seus glóbulos vermelhos. Então, coitada da medula óssea, entra em parafuso e não sabe sem produzir mais glóbulo vermelho, mais glóbulo branco, porque o organismo está infectado por outro micro-organismo. Olha que legal essas imagens aqui, né? Então, a gente tem um paciente com sepse e a gente tem um glóbulo branco fagocitando a hemácia. Então, tem um macrófago fagocitando a hemácia. E aqui um paciente placebo, entre aspas, mostrando que macrófagos e hemácias convivem bem em sociedade, em harmonia, quando não há esse quadro de sepse. Então, essas hemácias não estão sob estresse e, para elas, para os macrófagos, está tudo ok ali, essas hemácias estão boas, vamos conviver na paz e amor. E aqui também neutrófilos, então se lembrem dos neutrófilos, que assim como os macrófagos, realizam fagocitose, fagocitam principalmente bactérias e células tumorais, mas acabam também fagocitando, olha só que legal, dá para a gente ver exatamente eles aderidos à superfície, à membrana da hemácia, para fagocitá-las, né? Então, aqui mais uma vez, hemácia do paciente com sepse, macrófagos reconhecem que ela tem que ser fagocitada e os neutrófilos também. Então, a gente vê aqui na setinha exatamente o neutrófilo englobando, fagocitando a hemácia. Já no paciente placebo nosso aqui, paciente sem situação de sepse, a gente tem aqui no meio um neutrófilo, aqui mais um, e as hemácias na paz e amor, né? Para eles está tudo bem, está todo mundo abraçado aqui, não há fagocitose. Então, a sepse, além de toda a condição para combater o micro-organismo, tem-se também a questão de que as hemácias estão impactadas e o próprio organismo acaba digerindo, né, dando sumiço em algumas hemácias sob estresse. Bom, outras situações que também podem levar a alterações da morfologia das hemácias. Então, a gente tem aí uma hemácia linda, maravilhosa. Olha só que hemácia impecável, altamente especializada de um paciente saudável. E, de acordo com esse artigo também recente, eles sugerem que você pegue uma gota de sangue e analise a morfologia das hemácias para indicar o status da diabetes do paciente. Mas por que será?
Então, como eu falei, boa parte das organelas da hemácia saem na sua maturação. E as hemácias realizam glicólise, então elas precisam de energia também. E na diabetes, devido a vários fatores, isso está impactado. E isso acaba resultando em alterações na morfologia das hemácias. Olha só. Então, aqui a gente tem exemplos de morfologias alteradas em paciente diabético. Né? Então, gente, a gente tem aqui a hemácia em condição de uma pessoa saudável e algumas hemácias que tiveram sua morfologia alterada em pacientes com diabetes não controlada. Né? Então, aqui a gente chama de dacriose, inclusive, que é uma hemácia em forma de gota, né? E a especialização dela não é bem cumprida, uma vez que a morfologia está impactada. Né? A gente vê aqui ela, inclusive, se aderindo a filamentos. Então, quando a gente pega uma gotinha de sangue e coloca no microscópio, a gente pode observar esses pequenos filamentos e ela se envolve a eles e, de uma maneira geral, a gente vê que ela não está na morfologia específica dela, né, da hemácia. Então, devido a isso, a essas alterações morfológicas, menos oxigênio chega nos tecidos e, além de tudo, a pessoa que já tem todo o quadro diabético pode ter também quadros parecidos e relacionados à anemia devido a essa alteração na morfologia das hemácias. Olha só que legal isso daqui. É uma pesquisa feita em Harvard do ano passado. Que belezinha essas hemácias. Então, o que a gente vê aqui corado em vermelho são as hemácias bonitinhas no formato discoide. E olha só, gente, que legal que eles estão fazendo. Estão revestindo hemácias com nanopartículas, que são essas coisinhas azuis que vocês veem aqui. Né? Então, cada hemácia tem cerca de 7 micrômetros. Então, olhem como essas partículas são realmente nano, bem pequenininha em relação ao tamanho das hemácias. Então, essas nanopartículas carregam fármacos quimioterápicos e elas são direcionadas para tecidos cancerígenos. Como assim? Então, gente, vamos pensar. Você injetar diretamente um quimioterápico na veia, né, ou fazer um uso oral de um fármaco, ele tem que ser metabolizado por todo o organismo e ele vai se distribuir por outros tecidos além do tumor. Né? Então, a gente está falando aqui no quadro de câncer, no caso de um tumor. Mas, no momento em que a gente consegue colocar nas hemácias essas nanopartículas como fármaco quimioterápico e conseguimos fazer com que apenas o tecido tumoral tenha acesso a essas nanopartículas, o nosso sangue é o melhor caminho, é o melhor transporte. Por quê? As hemácias vão circular por todo o organismo. Se essas nanopartículas tiverem afinidade apenas por células tumorais, essas nanopartículas só vão sair da hemácia para se aderir e se incorporar em células tumorais, certo? Então, o sangue vai circulando por todo o organismo e quando encontrar a célula tumoral, essas hemácias liberam essas nanopartículas diretamente para a célula do tumor. Né? Ela é uma carteira, como um carteiro. Toma aqui a sua mensagem e passa o fármaco quimioterápico. Diferente de quem precisa fazer ingestão ou injeta diretamente, e assim o organismo todo metaboliza aquele fármaco e, por consequência, pouco é a quantidade que chega até o tecido tumoral. Então, essa ideia, você reveste as hemácias com as nanopartículas, essas nanopartículas carregam o quimioterápico, né? Então, o fármaco quimioterápico, e entrega de presente para uma célula tumoral. E assim você tem a droga direcionada para o tipo de célula que você quer, que no caso é a célula do tumor. Olha que legal. E fazer isso com as hemácias é uma estratégia brilhante, justamente porque as hemácias transitam por todo o corpo. Se ela tiver um sistema de reconhecimento da célula tumoral,
ela vai entregar o buquê de flores, né, direto para aquela célula-alvo. Então, isso aí foi feito no ano passado em Camundongos. Está sendo feita essa terapia para ver se vai dar certo de liberar e entregar diretamente para tecido tumoral aquele fármaco quimioterápico pelas hemácias. Fantástico, né, gente? Essas coisas de biotecnologia e associá-las às nossas células sanguíneas é mais bacana ainda. Então, vamos lá para as alterações dos eritrócitos. E vamos lembrar bem que eritrócitos significa a mesma coisa que hemácias, que significa a mesma coisa que glóbulos vermelhos. Então, a análise da série vermelha, ou seja, dos glóbulos vermelhos do sangue, aborda e envolve principalmente os chamados índices hematimétricos, que é VCM, HCM, CHCM e RDW. Engloba a morfologia das hemácias. Então, sabe aquelas imagens que a gente estava vendo antes? Será que a hemácia está dentro do padrão fisiológico ou não está? Como a gente vai entender melhor, e isso nos indica alguns fatores. Então, é importante que a gente observe, visualize a morfologia das hemácias. Como eu falei, no esfregaço a gente dá muito valor para os leucócitos, mas as hemácias, às vezes, também estão pedindo por socorro ali na nossa lâmina. E também a quantidade dos reticulócitos, que são as hemácias ainda não maduras, né? Então, ela é em processo de amadurecimento para virar uma hemácia. A quantidade de reticulócitos indica se ali a gente tem alguma resposta da medula óssea frente, por exemplo, a uma anemia. Então, são esses os 3 itens que nós mais abordamos no diagnóstico das alterações da série vermelha, ou seja, alterações hematológicas da série vermelha, das nossas hemácias. Pois bem, hoje a gente vai entrar com mais detalhes aqui, nesse aspecto da série vermelha, que é a morfologia das hemácias. Então, na análise da morfologia das hemácias, o que a gente tem que avaliar? Tamanho das hemácias, o formato das hemácias, se elas possuem inclusão ou o modo com que elas se aglutinam, né? Se isso estiver fora do padrão, elas estão indicando algo para a gente. A gente vai ver mais para frente, existem células, hemácias que se aglutinam no formato que a gente chama de roseta, né? Elas formam como se fosse uma flor, né? Ou outras ficam uma atrás da outra, que a gente chama de rouleau, parece um rolo. Outro exemplo, presença de inclusões. O que será que pode estar incluso? O que será que pode estar dentro da hemácia que não faz parte dela? Né? Vamos pensar. A hemácia é uma bolsinha de ar, coitadinha, né? Tem nada lá dentro. O que será que pode entrar na hemácia que não faz parte dela e que a gente consegue observar em microscopia? Pois bem, isso e muito mais veremos na análise morfológica das hemácias. Então, aqui, só para dar um exemplo, tem uns caras aí que acabam invadindo o sangue e adoram invadir a hemácia. Então, malária, para ver com mais detalhes, que podemos achar como inclusão dentro da hemácia o bendito do parasita. Importante a gente ter em mente, né, isso já comentamos em outras aulas, que para a gente analisar a morfologia da hemácia, a gente faz o esfregaço, né? O mesmo esfregaço em que contamos os leucócitos. Mas para a gente analisar a morfologia das hemácias, a gente tem que buscar uma parte da nossa lâmina onde as hemácias estejam bem distribuídas. Porque se estiver muito espesso a região de análise, né, as hemácias vão todas estar empilhadas e vai parecer que elas estão todas aglutinadas, mas na verdade é só uma área muito densa de análise. Bom, então as principais alterações que podemos encontrar nas hemácias
referem-se ao seu tamanho. Então, a gente tem o tamanho médio das hemácias. Lembra? Cerca de 7 a 7,5 micrômetros. Se tiver aumentada ou se tiver diminuída, pode indicar alguns tipos de anemia. Então, a gente tem algumas anemias cujo caráter é as hemácias saem menor do que o tamanho original. Outras anemias, como megaloblástica, as hemácias, os glóbulos vermelhos estão maiores do que o tamanho original. Então, por isso, alterações de tamanho, alterações na forma das hemácias, alterações na intensidade da coloração. Então, se depois que você preparou o seu esfregaço, se elas estão hipercoradas, né, hipercrômicas ou hipo, isso também nos indica que, opa, tem mais hemoglobina ou menos hemoglobina dentro dessa hemácia. A distribuição, o formato com que ela se organiza ali também nos indica possíveis alterações. E também a presença de coisas, inclusões em seu interior. Como eu falei, opa, olhei aquela hemácia, tem umas coisinhas ali dentro. Primeiro, pode ser um reticulócito, ou seja, resto de material genético ainda do núcleo que acabou de ser liberado, ainda está ali naquele interior da hemácia, ou seja, é uma hemácia jovem, né, não completamente madura, ou tem um plasmódium ali dentro, olha só, essa pessoa está com malária, tem um parasito infectando aquela hemácia. Então, tudo isso nos indica alterações que podemos observar a nível de microscópio nas hemácias. Importante nós sabermos que para que a hemácia esteja em equilíbrio, entre aspas, é importante que a membrana dela esteja íntegra e que o conteúdo enzimático, a pouca coisa que ela tem dentro dela, seja íntegro também. Que a hemoglobina esteja em quantidade e qualidade adequados e que as condições plasmáticas, ou seja, do plasma, bem como do citoplasma, estejam também adequadas. E quando existe alguma alteração metabólica, isso leva a essas alterações a nível das hemácias e que vão representar isso tudo que a gente estava comentando. Então, coloração, distribuição no esfregaço, inclusão em seu interior e outros aspectos que nós conseguimos observar no microscópio. Então, olha só aqui, a gente chama isso daqui de hemácia em alvo. O que significa? Lembra que no início a gente falou que o centro da hemácia ele é mais claro? Né? Nesse caso aqui, não está mais claro. Né? Tem uma região mais clara, mas no meio a gente vê um excesso de citoplasma, um excesso de membrana. A gente vai entender o que significa isso mais para frente. Mas a gente tem a hemácia bonitinha e no centro dela um pontinho cor-de-rosa. Pontinho cor-de-rosa a gente chama de hemácia, caracteriza hemácia em alvo, que significa que ali também está fora do padrão. Então, aqui a gente tem nesse esfregaço várias hemácias em alvo. Bom, então se a gente pegar uma gota de sangue que esteja da ponta do dedo, as alterações que podemos visualizar ali levam esses nomes que a gente vai começar a entender com mais detalhe. Se houver alteração no tamanho das hemácias, a gente chama de anisocitose, certo? Então, alterações no tamanho da hemácia vistas em microscopia ou por um equipamento, um analisador hematológico, a gente chama de anisocitose. Agora, se o formato da hemácia está alterado, isso leva um nome super fofinho, poikilocitose. Olha que belezinha. Poikilocitose. Isso significa que a forma da hemácia está alterada. Bom, o que a gente pode ver também é a alteração na cor. Então, aquela hemácia está se corando a mais ou a menos. Isso a gente denomina anisocromia. Tá? Então, cromia, lembrem de cor, isso ajuda a gente a lembrar um pouco do termo. E o nome fofinho, poikilocitose,
alteração na forma das hemácias. E a anisocitose, alteração no tamanho. Então, algumas anemias levam a alteração da hemácia ficar em tamanho maior ou em tamanho menor. Vou aceitar aqui quem está entrando. Voltando. Muito bem. Então, olha aí, gente, um exemplo de anisocitose. O que a gente tem aqui? Hemácias de diversos tamanhos. Então, notem hemácias. Aqui uma hemácia em alvo, olha só. Aqui uma hemácia bem pequena, outra hemácia pequena, uma hemácia maior, bem disforme. Então, o que a gente vê aqui? Um exemplo de anisocitose. Anisocitose, vou voltar aqui para a gente lembrar, alterações de tamanho. E poiquilocitose. Poiquilocitose, alteração no formato das hemácias. Então, lembra lá da hemácia falciforme? Né? Hemácia em forma de foice, característico da anemia falciforme. Pois bem, é um exemplo de poiquilocitose, que a hemácia não vai estar no formato saudável dela. Ela vai estar em forma de foice. Logo, isso é um exemplo de alteração de formato. Logo, é um exemplo de poiquilocitose. Outro exemplo de poiquilocitose é esse que a gente acabou de ver também. Hemácia em forma de alvo. Né? Então, hemácia em alvo. O formato dela está fora do padrão. Logo, é um exemplo de poiquilocitose. E é bem característico de talassemia, que é uma anemia de caráter genético. Tranquilo esses três conceitos? Pessoal, qualquer dúvida aí, só gritar. Então, a gente vai abordar com mais detalhe, mais carinho, cada um desses três tipos. Alteração no tamanho, na forma e na cor. Bora lá, então. Olha lá, gente. Então, em relação às alterações de tamanho, olha aí. Tá o nome aí para vocês. Anisocitose. Então, a gente vai abordar esses três itens que a gente viu. Alteração de tamanho, de formato e de cor, tá? Então, começando pela alteração de tamanho. Anisocitose. Alteração no tamanho da hemácia. A gente pegou essa lâmina aqui. Olha lá. O que ela nos diz? O que a gente consegue bater o olho e enxergar? Né? Muitas vezes a gente vai só caçar os leucócitos. Mas, se a gente vê aqui, olha só essa eu vou indicar aqui com a setinha. Olha o tamanho aqui dessa hemáciazinha. Né? Então, microcitose. Essa hemácia saiu do tamanho menor do que o padrão. Que padrão é esse? 7 a 7,5 micrômetros. Né? Então, para a gente lembrar, o tamanho médio da hemácia é o tamanho médio do núcleo de um linfócito. Se tiver muito menor do que isso, muito provavelmente, ali a gente tem uma microcitose. Se tiver muito maior, macrocitose. Então, em alguns casos isso é comum, a microcitose é comum, como no caso das anemias ferropênicas, como também nas talassemias e em alguns outros tipos de anemia. Então, aqui a gente tem a lâmina de um paciente com deficiência de ferro, né? Então com anemia ferropriva, ferropênica, e a gente vê algumas hemácias de tamanho muito menor, olha só, do que o padrão. Gente, uma coisa também que é importante a gente ter em mente, né? Como eu falei, a gente produz mais de 2 milhões de hemácias por segundo. Então, nessa produção, uma vez ou outra, sai alguma hemácia de um formato irregular. Né? Então, o importante é a gente considerar como um todo. Né? Tá tendo muitas células macrocíticas, muitas células microcíticas, daí sim a gente considera com mais carinho aquele fator.
De resto, como a gente produz aos montes, uma ou outra sai irregular. Assim como os espermatozoides, né? Se a gente lembrar algumas imagens que a gente via, um espermatozoide ou outro é mais lento do que o comum. Pode ter duas cabeças, entre aspas, duas caudas, mas isso se dá devido à grande produção. E as hemácias a mesma coisa também. Então, são 2 milhões de hemácias por segundo. Então, uma ou outra acaba saindo fora do padrão mesmo. Bom, então se tínhamos a microcitose, ou seja, micro, células menores do que o tamanho padrão. Temos também a macrocitose. Então, são as hemácias que caem em circulação com um tamanho acima do padrão. E acima do padrão é esse. A gente caracteriza como macrocítica quando o seu diâmetro tem mais que 9 micrômetros. Isso também, pelo equipamento, pelo analisador hematológico, né, que faz análise do sangue para nós, ele tem ele quantifica o volume corpuscular médio. Já ouviram falar nisso? Né? A gente tinha umas questões dessa na disciplina de hematologia. O que é volume corpuscular? É o volume do corpo, é o tamanho. Né? E o equipamento calcula por fentolitros. Então, de 80 a 99 fentolitros, o tamanho, o volume daquela hemácia é considerado ok, considerado normal. Se for acima de 100, isso já indica macrocitose, que é o mesmo que a gente observa nessa lâmina aí. Né? Então, em microscopia, a gente também consegue enxergar a macro e microcitose. Essas células em tamanho maior, né, acima de 9 micrômetros, geralmente elas ficam num aspecto mais arredondado ou mais ovalado, como a gente vê aqui. Então, algumas anemias têm como característica as hemácias serem liberadas e ficarem em formato macrocítico, como, por exemplo, a anemia megaloblástica. Na anemia megaloblástica, tem-se uma deficiência da vitamina B12. E a vitamina B12 é responsável por contribuir com a maturação das hemácias. Já que há uma deficiência na maturação, elas acabam saindo maiores do que o tamanho padrão. Excesso de álcool no organismo também, né? Então, algumas síndromes que atacam principalmente o fígado, e devido ao excesso de bebida alcoólica e alguns medicamentos também, podem levar a esse aspecto das hemácias macrocíticas. Bom, fiz esse quadrinho aí para vocês, né? Então, falei do volume corpuscular médio. Nada mais é do que o volume, o tamanho das hemácias. Então, algumas anemias têm caráter microcítico, ou seja, tem como característica hemácias pequenininhas na corrente sanguínea, como no caso da anemia ferropriva, talassemia e outros. Algumas anemias não alteram o tamanho, o volume corpuscular das hemácias, como anemias hemorrágicas. Então, perdeu um excesso de sangue, isso não alterou o volume, o tamanho das hemácias. E temos também algumas anemias cujo caráter, né, morfológico da hemácia é um aumento do seu volume, como nessa que a gente acabou de ver, que é a megaloblástica. Bom, dando seguimento, então, vimos alterações de tamanho, temos também alterações na coloração, né? Importante, gente, a gente está falando só da série vermelha, né? Então, leucócitos à parte, plaquetas à parte, plasma à parte, estamos só falando das hemácias. E que a gente vê aqui, hemácias hipocrômicas e microcíticas. Então, são hemácias pouco coradas. Então, notem, gente, pouco corada não quer dizer que a lâmina como um todo está pouco corada, né? Não é falta de corante. Você olhar para uma hemácia, como essa que eu estou indicando com a setinha, olha como o interior dela tem bastante aquela
parte central pálida, que deveria ser bem menor do que isso, olha como é grande o centro pálido dessa hemácia. Né? Algumas hemácias em alvo também, mas notem como ela é pouco corada. Né? Notem como é grande essa palidez no interior das hemácias. Então, essa palidez no centro das hemácias, ele está associado com uma redução, uma alteração na quantidade de hemoglobina que essa hemácia carrega. Então, quanto maior a palidez no centro, menos hemoglobina essa célula está carregando. Uma vez que ela carrega menos hemoglobina, menos oxigênio está grudado, entre aspas, aderido a essa hemoglobina. Logo, essa hemácia transporta menos oxigênio, logo menos oxigênio chega nos tecidos e a pessoa tem um quadro anêmico, cansaço, fadiga, tudo resultante dessas hemácias carregando menos oxigênio do que deveria. Isso a gente consegue observar, né? Só olhando assim a lâmina já tem uma noção de que esse núcleo pálido indica que menos transporte de oxigênio está acontecendo na circulação daquela pessoa. Importante. Olha o que a gente vê aqui também. Eritroblastos. Então, se lembra daquela hemácia, aquela não hemácia ainda, né? Ela está em maturação. Aquele eritroblasto que ainda tem o núcleo nele, que eu falei que em algumas situações, algumas anemias, ele aparece. Pois bem, não é normal a gente encontrar, olha só, aqui é apenas um campo do microscópio. E a gente vê 1, 2, 3, 4 eritroblastos em circulação, né? Então, aqui é um paciente que está com beta-talassemia. A talassemia é de caráter genético, então uma anemia genética, mas essa medula óssea está produzindo bastante hemácia, a ponto de liberar para a corrente sanguínea essas células jovens que nem deveriam sair de dentro da medula. Mas essa medula óssea está respondendo a um tratamento e está liberando para a corrente sanguínea, inclusive, células jovens, devido à quantidade de hemácias que estão sendo maturadas e produzidas nessa medula óssea. Tudo isso a gente consegue, todo esse perfil a gente consegue ver só por uma imagem de uma lâmina, de uma gota de sangue de um paciente, né? Que bacana. Bom, temos também o que chamamos de policromasia, né? Então, a gente está falando agora em relação à coloração das hemácias. Vimos a hipocrômica com menos coloração no seu interior e temos a policromasia indicada aqui nessa primeira lâmina em 2 setinhas. Então, notem, isso aqui é uma bolinha, parece um núcleo ambulante. Então, a gente não vê o interior pálido, a gente não vê a coloração padrão da hemácia, que geralmente se cora só pela eosina, né? Então fica nessa cor padrão das hemácias. Mas nós vemos aqui 2 hemácias com policromasia. Isso se dá devido à presença ainda de um resquício de material genético que acaba absorvendo um corante básico também. O corante básico, que é o que fica roxo, a gente lembrar dos leucócitos, lembra que o núcleo dos leucócitos é um roxo bem dentro, que permite que a gente identifique aquele leucócito? Pois bem, essa célula, se essa hemácia está incorporando o corante roxo também, isso significa que ali dentro dela ainda tem resquício de material genético. Então, ela acaba absorvendo tanto a cor rosa, característica da hemácia, quanto a cor roxa, significando que ali dentro ainda tem um pouquinho de material genético, ainda tem um RNA, um restinho de RNA, ou seja, no momento da extrusão, né, da liberação do DNA, do núcleo, isso não ocorreu completamente lá na medula óssea, ela não se maturou o suficiente e caiu na corrente sanguínea antes de ser completamente maturada. Então, aqui a gente tem paciente anêmico com a presença de hemácias
policromáticas. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de células de hemácias em policromasia, além de algumas hemácias com alterações de formato, que a gente vai entender. Células macrocíticas também, né? Então, de tamanho maior, inclusive elas, em policromasia, são tamanho maior do que o padrão. Quando se estimula também, então lembra lá do Armstrong, que o Claudinei falou, né? E do doping sanguíneo, que se estimula pela eritropoetina um excesso de produção, de liberação das hemácias a partir da medula óssea. Pois bem, um excesso de eritropoetina acaba levando a liberação de células policromáticas, né, ou policromatófilos na corrente sanguínea, porque mais hemácia está sendo liberada. Muito bem. Temos também essa parte que é mais legal, né, mais interessante, que relaciona-se a alterações de formato das hemácias. Olha lá, gente. Temos aqui vários esferócitos. Então, notem, nessas células aí a gente não vê a palidez mais uma vez, né? Essas células, produção dos esferócitos, são hemácias esféricas, então elas não são bicôncavas, ela não tem aquele núcleo mais achatado. Elas são bolinhas, são esferas. E é assim que a gente pode visualizá-las e entregar. Bom, nessa lâmina aqui, a gente só vê esferócitos. A gente não vê uma hemácia condição fisiológica, condição saudável, tamanho padrão, formato padrão. Né? Tamanho não, formato. Então, entramos agora nas alterações que a gente chama de poiquilocitose. Um nome fofinho, poiquilocitose, alterações de formato. Essa lâmina aqui é de um paciente que tem uma alteração genética, né, a gente chama de esterocitose hereditária. Então, caráter genético que leva a medula a produzir hemácias nesse formato esférico. A diferença dela é que ela não tem aquela palidez central. Então, a gente vê como uma bolinha de uma cor só. E olha só que legal. A gente tem aqui o que a gente vê numa lâmina, e na lâmina a gente tem só o caráter 2D. Mas se a gente vê isso numa microscopia eletrônica de varredura, a gente tem uma noção 3D de como ela é. Então, aqui, nessa imagem aqui, né, que eu estou indicando pela setinha aqui, nós temos hemácias normais, né, vistas de cima, o formato fisiológico. E aqui, nessa outra setinha, a gente tem o aspecto morfológico, visto em microscopia eletrônica, de um esferócito. Então, notem como a morfologia delas é diferente quando a gente vê em microscopia eletrônica. Importante também, né? Até coloquei aqui para vocês. Existe um outro termo, olha só esse nome, ó. Nome aí para vocês jogarem no feriado, na mesa da família. Esferoequinócito. Então, como eu falo, só vou perguntar, o que você está estudando? O que você está aprendendo da biomedicina? Ontem eu aprendi sobre poiquilocitose e esferoequinócito. Olha só, gente, vocês já ganham um prestígio aí na família e vão dizer, não é pouca coisa. Então, os esferoequinócitos, que são células sanguíneas, hemácias, esféricas, e os equinócitos são espículas que podem aparecer nessas células. Isso acontece com bolsa de sangue que fica armazenada por muito tempo. Então, a pessoa doou sangue, esse sangue ficou estocado por muito tempo, as hemácias mudam o seu formato, porque afinal elas não estão dentro de um organismo. Elas podem adquirir esse formato esférico e, além de esférico, cheio de espículas, né, ou crenado, que a gente chama.
Então, aqui a gente tem, mais uma vez, o esferócito e as hemácias bicôncavas. Bom, outras alterações que podemos encontrar e também, geralmente, tem caráter hereditário, ou seja, isso aí é carregado por herança genética. As hemácias, em vez de serem formadas redondinhas, né, formato padrão, elas acabam saindo com esse formato que chamamos de elíptico ou oval. Então, olha lá, eliptócitos e ovalócitos. Então, mais nomes bonitos aí da poiquilocitose. Como eu disse, pode acontecer que no excesso de produção de hemácias, né, a gente produz a todo tempo, uma ou outra pode ter um formato mais elipsocítico ou ovalocítico, mas se a gente pegar numa lâmina como essa daqui que a gente está vendo agora, não temos hemácias em tamanho padrão, formato padrão. Então, o que a gente vê são apenas hemácias elípticas e ovais. Então, isso daí caracteriza uma elipsocitose hereditária, ou seja, caráter genético, herança do seu pai e da sua mãe, e ou, né, do outro. Quando a gente vê mais eliptócitos e ovalócitos do que hemácias de tamanho e formato padrão, né, aqui a gente nem vê hemácias de tamanho e formato padrão, e isso caracteriza uma doença genética que altera no momento de produção, o jeito com que a membrana das hemácias se organiza não é o exato, o correto, como as hemácias como diz, se amadurecem nesse formato aí que a gente está vendo, elíptico e oval. O problema é que, tanto nesse exemplo como no anterior, isso vai impactar na quantidade de oxigênio que essas hemácias conseguem transportar, além do que isso impacta também na passagem dessas hemácias pelos vasos sanguíneos. Então, olha aí, se formos analisar o que nós vemos em lâmina em um microscópio eletrônico de varredura, né? Então, se a gente for varrer a superfície e tentar enxergar mais formato 3D, é esse formato de uma hemácia, de um eliptócito e aqui um ovalócito. Olha só que legal. Legal aqui, né? Porque isso acaba atrapalhando, como eu falei, na quantidade de oxigênio transportada, além da passagem pelos vasos sanguíneos, principalmente os de menor calibre. Bom, olha só mais um nome bonito aí para a mesa de domingo. Estomatócito. Estomatócito é uma alteração poiquilocítica. Olha só, vou até repetir. Estomatócito é uma alteração, é um exemplo de poiquilocitose. Estomatócito é um exemplo de poiquilocitose. Eu estou querendo dizer que essa célula hemácia que parece uma boca é um exemplo de alteração na forma da hemácia, tá? Então, isso também a gente vê em vários esfregaços, né? O problema é quando a quantidade dele é muito além da quantidade de hemácias no formato normal. Isso, a hemácia cujo formato é esse aí, de estomatócito, parece uma fenda no meio dela, né? Ela parece uma boca, parece um parafuso, né, de uma linha só. Então, a gente vê como uma linha, uma fenda no meio da hemácia, em vez de a gente encontrar aquela palidez central, geralmente mais circular, como no caso dessa hemácia que eu estou indicando, olha só, a gente vê a hemácia com essa fenda no meio, parece uma boquinha, parece a abertura de um estômago, parece um estomatócito. Isso pode acontecer, pode aparecer uma ou outra numa lâmina de pessoa saudável, não quer dizer nada demais, nada de grave, né? Mas se aparecer em muita intensidade, né, a gente tem um aqui e outro aqui,
pode estar associado ao uso excessivo de álcool, que leva a problemas hepáticos e que, como resultado, interfere na morfologia, formato das hemácias. Então, olha aí, gente, se a gente levar essa hemácia para a microscopia eletrônica, a gente vê essa carinha aí. Você lembra daquele paciente com diabetes que a gente viu que estão querendo, pelas hemácias, analisarem o quadro clínico do diabetes? A gente viu isso no início da aula? Pois bem, né? Então, a presença dos estamatócitos foi o que a gente viu lá naquelas hemácias do paciente com diabetes. Isso pode, então, futuramente, dar indícios do quadro, da situação da diabetes daquele paciente. Bom, vimos também naquele quadro do diabético, dacriócito. Lembra? Olha só que nome legal. Dacriócito é um tipo de poiquilocitose. Parece até que a gente está falando latim. Mas dacriócito nada mais é do que hemácias cujo formato parece uma lágrima, né? E a gente viu isso aqui também lá naquele paciente diabético. Então, essas possíveis alterações podem indicar o quadro do paciente diabético. O que acontece nessa hemácia que tem esse formato? Isso pode ser um indicativo de fibrose na medula. Ou seja, existe fibrose lá na medula que está atrapalhando o desenvolvimento, da produção e desenvolvimento das hemácias. Então, olha lá, quem sabe, lá no paciente diabético, a gente viu dacriócito, possivelmente alguma alteração, alguma fibrose na medula, indicado só pela análise de uma gotinha de sangue. Há algumas anemias, como as hemolíticas e as megaloblásticas, devido à alteração na produção das hemácias, pode levar a apresentar hemácias nesse formato de circulação. Então, se nós olharmos essa hemácia em microscopia, é esse o formato dela. Né? E, de modo geral, gente, essas alterações no formato da hemácia atrapalham o transporte e a quantidade de oxigênio que essas hemácias conseguem carregar. Então, quanto mais hemácias fora do padrão morfológico, né, mais alterações na forma, quanto mais elas aparecerem na circulação, maior a deficiência de transporte de oxigênio. Bom, continuando com a poiquilocitose, se lembram das hemácias em alvo que nós vimos, né, nos nossos slides anteriores? Então, quando a gente vê essa hemácia em formato de alvo, ou seja, no centro dela, que deveria ser pálido, a gente vê uma manchinha mais escura, mais eosinofílica, né? Então, a gente vê um pontinho no meio. Olha só, em microscopia eletrônica, o que realmente isso significa. Ela tem um excesso de membrana aqui no seu núcleo. Né? Núcleo não, perdão. Aqui no centro. O centro deveria ser mais bicôncavo, mas acaba que ele parece uma chupeta. Né? Isso acaba também, mais uma vez, atrapalhando no transporte do oxigênio por meio da hemoglobina. Então, o que a gente tem, nesse caso, excesso de membrana em relação ao volume do citoplasma. Desse jeito, então, né, olha só, a gente vê aqui nessa lâmina muitas hemácias com tamanho variado, intensidade variada de coloração também. Então, alteração na forma, no tamanho e também aqueles tomatócitos. Então, essa medula óssea está com algum problema aí na produção das hemácias. Isso pode ser característico de algumas anemias, principalmente anemias de caráter genético, as talassemias e também deficiência de ferro, ferroprivas, ferro-P. Bom, e aqui um exemplo clássico
de poiquilocitose. Né? Quando a gente pensa em alteração no formato da hemácia, a primeira alteração que a gente lembra é essa daí, né? Então, hemácias em forma de foice, que mais uma vez indica uma anemia de caráter hereditário, de caráter genético. Então, olha aí, gente, como nós enxergamos em um esfregaço as hemácias em forma de foice. Olha lá, né? Isso aqui são hemácias falciformes. Também uma doença hereditária, que é a anemia falciforme. Essas hemácias em forma de foice, nós denominamos de drepanócito. Tá? Então, drepanócito é um exemplo de poiquilocitose. Significa isso? Hemácias em forma de foice são um exemplo de alteração na forma de hemácia. Bom, problema dessas hemácias em forma de foice. Primeiro, carregar oxigênio. Ela não tem o formato adequado, ela carrega menos oxigênio. Segundo, elas não têm a mesma elasticidade de uma hemácia saudável, né? Uma hemácia normal. Não tendo a mesma elasticidade, elas têm a sua membrana mais rígida. E uma vez mais rígida, para atravessar os capilares, elas travam, como se elas bloqueassem os pequenos capilares, e o coração vai bombeando. Tem que passar. E dizem que é uma dor muito intensa, né? Porque ela bloqueia um capilar, e o coração bombeando sangue, então ela vai bloqueia e consegue passar, por causa do bombeamento do coração. Ela bloqueia ali a entrada do capilar, mas o sangue vem com tudo e elas acabam passando. Então dizem que isso causa uma dor bem intensa no paciente que tem anemia falciforme, né? Mas o que a gente vê aqui nessa lâmina são hemácias, drepanócitos, né? Então hemácias falciformes, mas a gente vê também aqui, lembra do eritroblasto? Né? Então, células imaturas que saem lá da medula óssea, ou seja, a medula está produzindo bastante hemácias, mesmo que falciformes, devido ao que os genes daquela pessoa estão comandando. Então, algumas têm forma de lua crescente, né? A gente vê aqui um drepanócito, aqui outro drepanócito também. Então, notem que elas têm esse formato de foice e alguns esse formato de lua crescente, né? E quando elas passam nos pequenos capilares, por serem mais rígidas, elas têm mais dificuldade de atravessar capilares. Aqui mais um exemplo de hemácia falciforme. Bom, então, terminando esse quesito da poiquilocitose, temos outras alterações que chamamos de hemácias espiculadas. Essas espículas são comuns a gente encontrar também nas bolsas de sangue armazenadas por bastante tempo. Então, a pessoa doou sangue, o sangue ficou lá estocado por muito tempo, as hemácias acabam alterando o seu formato e criando essas espículas que a gente pode observar aí nessa lâmina. A gente chama de hemácia crenada, né, essas hemácias espiculadas, e como vocês vão ver, tem vários nomes. De modo geral, a gente fala no laboratório hemácia espiculada ou hemácia crenada, tá? Mas eu trouxe para vocês verem os termos certinhos. Então, dependendo da quantidade de espículas, né? Então, se lembra lá do coronavírus? Tem mais ou menos esse aspecto aí. E dependendo da quantidade das espículas, a gente denomina essa hemácia. Então, as hemácias crenadas, que são também chamadas de equinócitos, carregam de 10 a 30 espículas, que são essas hemácias que a gente vê aqui nessa lâmina, certo? São hemácias com várias espículas em sua membrana. Temos os chamados acantócitos, que são hemácias que possuem de 2 a 20 espículas. Queratócitos têm poucas espículas, 2, 4 ou 6. E os esquizócitos
como o nome já diz, o que você enxergar de mais esquisito na sua lâmina, você chama de esquizócito. Então, são como fragmentos de hemácias e muitos deles possuem espículos. Então, se lembra do paciente com sepse que a gente começou a abordar no início da aula? Olha só um fregaço sanguíneo, né, com o sangue periférico dele. A gente vê diversos esquinócitos, né, então hemácias crenadas em alvo. Né? E aqui a gente tem um fregaço de um paciente saudável. A gente não vê o interior pálido, porque foi usada uma outra coloração, tá, gente? Mas a gente vê esferócito, a gente vê equinócito. Notem como aquele paciente em sepse, como as hemácias deles, de modo geral, estão fora do formato, fora da coloração e tamanho padrões. Bom, então ainda nessas espículas, olha que legal, a gente pegou aqui um corte de um vaso sanguíneo e aqui a gente só tem hemácias espiculadas. Olha só, gente. Isso pode ter ocorrido devido ao fato do tempo, desde o corte até preparar o material para fazer a microscopia, pode ter atrapalhado ali as hemácias. Mas notem o aspecto morfológico dessas hemácias espiculadas. Aqui a gente tem um exemplo de hemácias após irradiação. Então, o pessoal que trabalha aí com radiação, né? Tem gente que trabalha no setor de imaginologia, né? Fala, só vou fazer um raio-x aqui sem utilizar os meus EPIs, não vai dar em nada. Então, olha só, após irradiação, deixei aqui para vocês verem, esse artigo é bem legal sobre esse assunto. As hemácias vão alterando seu formato. Então, às vezes a gente pensa, a irradiação vai só causar câncer. Só causar câncer. Só vai interferir com o DNA, atrapalhar o DNA e levar a possível neoplasia. Não, as hemácias não têm material genético, não têm DNA, e ainda assim a irradiação interfere e compromete o seu formato e, por consequência, a sua função. Aqui um exemplo também dessas hemácias espiculadas. Então, se lembra do esquizócito e queratócito? São as hemácias que possuem os queratócitos 4 espículos. Então, parece um berço, né? Aqui ela parece um quadradinho. Olha só. Não consegue exercer bem sua função. E aqui, um esquizócito, parece um pé, né? Então, o esquizócito é o mais esquisito das hemácias, fragmentos de hemácias em circulação. E aqui tem na lâmina esse queratócito. Então, essa imagem que tem cerca de 4 espículos parece quadradinho, né? Parece um cubinho. Bom, vamos parar por aqui hoje, então. Passamos pelos principais tipos de alterações que podemos observar no microscópio sobre as hemácias. Então, hoje o dia foi só da série vermelha e para a gente entender com mais carinho como as nossas hemácias, cuja função que nós bem conhecemos é apenas transportar oxigênio, como elas podem, numa lâmina, nos indicar diversas alterações a nível, inclusive, da medula óssea. Alguém tem algo a comentar? Algum exemplo? Alguma situação que já passou? Tudo sossegado, então? Tudo tranquilo? Trava-língua total esse aí, hein? Você viu? Esse aí é trava-língua total mesmo. Esquizócito, queratócito, poiquilocitose, mas são termos que, assim, a gente vai ficando até sofisticado quando vai absorvendo e entendendo esses conceitos. Então, são nomes complexos que às vezes aparecem para a gente e é bom que a gente entenda o que eles representam, sem falar do status que dá quando a gente fala de queratócito, esquizócito e afim, né? Então, pessoal, bom fim de semana para vocês, bom feriado, curtam com moderação,
sem aglomeração, porque a doença está aí, o vírus está aí. Cuidem de suas hemácias. Né? Então, vocês viram que o abuso de álcool leva, inclusive, a alterações a nível das hemácias. Então, tá aí alguns exemplos das alterações hematológicas que podemos acompanhar em microscopia. Beleza? Então, ficamos por aqui hoje. Mais uma vez, bom feriado, bom fim de semana. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Certo? Um abração para todo mundo. Obrigada para você também. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Bom abraço. feriado. Obrigada. Até semana que vem, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão.